Nós vamos dar início à terceira mensagem sobre essa série, Retratos de uma Sociedade Decadente, das revelações de Lipovetsky à restauração em Jesus Cristo. Se você está aqui pela primeira vez, talvez esteja pensando, quem é Gilles Lipovetsky? Bom, Gilles Lipovetsky é um filósofo francês de 73 anos, ele ainda está vivo, e é um dos teóricos da hipermodernidade, que também tem sido chamado por muitos sociólogos de pós-modernidade. Talvez esse termo seja um pouco mais familiar para você. E ele já visitou o Brasil algumas vezes, de tal forma que a análise dele a respeito da sociedade de maneira geral também contempla um pouquinho da maneira como a gente vive. Ele conhece um pouco do comportamento dos brasileiros também. Ele escreveu inúmeros livros, dentre eles A Era do Vazio, O Império do Efêmero, A Estetização do Mundo e A Ditadura da Leveza. E cada um dos temas desses livros de Lipovetsky tem constituído o subtema das nossas mensagens aqui dentro desta série. Hoje, de maneira especial, a gente vai conversar sobre a estetização do mundo. Que nome complicado. Esse livro é um livro que o autor reflete sobre o lugar das artes no mundo contemporâneo e sobre a supremacia dos rótulos e das aparências em praticamente tudo que se vê. Aí talvez a gente comece a entender um pouco o pensamento de Lipovetsky. Todas as vezes que ele olha para a sociedade, o que ele vê é gente preocupada com a sua imagem, é gente vaidosa, preocupada com as fotos que posta no Facebook, gente preocupado com a maneira como as pessoas no ambiente de trabalho olham para ela. Nós damos uma importância tremenda a tudo quanto é aparente, a tudo quanto é rotular, a tudo quanto nos identifica e nos assemelha. Alguns retratos trazidos do livro do Lipovetsky. O primeiro deles é sobre a arte para o mercado. Olha que interessante. Eis-nos no estágio estratégico e mercantil da estetização do mundo. Depois da arte para os deuses, da arte para os príncipes e da arte pela arte, triunfa agora a arte para o mercado. No início do seu livro, ele trabalha o seguinte aspecto, que o primeiro estágio da humanidade tinha a arte como algo estreitamente relacionado à religião. Foi o que aconteceu na era primitiva. Quem cantava, cantava para Deus. Quem pintava, pintava para Deus. Quem dançava, dançava para os deuses. E o intuito era mobilizar esses deuses e essas forças espirituais para que então houvesse sol ou chuva, ou então algum tipo de benefício, como a cura de alguma doença e de alguma enfermidade. Num segundo momento, as artes deixaram de estarem atreladas à questão da religião e passaram a se atrelar a um outro aspecto. Ela passou a servir à aristocracia, aos poderosos. Foi o que aconteceu até o século XVIII. Os príncipes procuravam os pintores, os príncipes procuravam os compositores, e eles então os retratavam ou escreviam sinfonias para o deleite do coração deles. Tudo virava ou girava em torno da aristocracia. Num terceiro momento, nós temos a arte servindo a própria arte, não mais a religião, não mais a aristocracia, mas a si mesma, a própria academia artística, aos próprios valores intrínsecos na música. Dessa forma, os músicos, os cantores,
Os pintores, eles se afastaram-se tanto da espiritualidade quanto do povo. E o povo começou a buscar para si algo que o encantasse, algo que embelezasse a sua vida e desse a ele algum senso de transcendência. No quarto momento, que é o momento onde nós estamos, a arte passou a existir para o mercado, para viabilizar a venda e favorecer o lucro. É aqui o lugar onde nós nos encontramos. Destaca-se o lugar das artes, do belo, do estético, mas em função do comércio. Tudo que é bom tem que vender. Tudo que é digno de admiração tem que, de alguma forma ou de outra, render lucro. A arte, no tempo contemporâneo, vive para o mercado. A segunda fotografia, ou o segundo retrato de Lipovetsky, é o do fator estético-emocional que nós imprimimos nos objetos e em tudo quanto revela ou tem essa estética. O capitalismo artista é esse sistema que produz em grande escala bens e produtos com fins comerciais, mas impregnados de um componente estético-emocional. Lipovetsky diz que a melhor maneira de ilustrar isso é trazendo à tona o que acontece com os aparelhos da Apple. Ele diz assim: os telefones da Apple deixaram de ser simplesmente telefones, eles deixaram de ser simplesmente máquinas fotográficas, eles deixaram de simplesmente tocar canções para se tornarem símbolos de elegância. E as pessoas que usam esses equipamentos têm a sensação de estarem participando de uma comunidade mais nobre. É como se, ao adquirir um bem da Apple, eu tivesse a sensação de ser uma pessoa de maior destaque, de maior importância e de maior proeminência. Terceiro retrato, o da estetização profissional. Os termos utilizados para designar as profissões também trazem a marca da ambição estética. Os jardineiros se tornaram paisagistas, os cabeleireiros, hair designers, os cozinheiros, gastronômicos. Todo mundo virou artista, todo mundo virou especialista, e todo mundo que se destaca em alguma área tem esse glamour do esteticismo. Um exemplo citado por ele é o exemplo de Bruce Willis, que quando fez aquele filme O Sexto Sentido, recebeu um salário de 20 milhões. 20 milhões de dólares. E qualquer um de nós diria que esse salário está bom, né? Mas como ele atrelou o seu contrato a uma participação nos lucros do filme, porque a sua imagem era muito forte, ele acabou ganhando algo em torno de 100 milhões de dólares com aquele filme. A gente também pode se lembrar que no Brasil, Neymar Júnior, em sua transição do Barcelona para o PSG, custou quase 1 bilhão de reais, devido à imagem que o representa. A gente está falando de um ator? Não, a gente está falando de um ator que tem uma imagem muito forte. A gente está falando de um jogador de futebol? Não, a gente está falando de um jogador de futebol que tem uma imagem muito forte. E essa estetização do mundo tem crescido a passos largos. O retrato de número 4 é o da ética estética. O da ética estética. A sociedade transestética é uma etapa suplementar no avanço da era mercantil e democrática que acarreta a individualização dos gostos e, ao mesmo tempo, uma ética estética do consumo. Isso significa que se é bonito, vale. Se me causa arrepios, é o que eu quero. Ele destaca, por exemplo, no seu livro, que muita gente, para ter equipamentos eletrônicos fantásticos que foram idealizados nos Estados Unidos, acabam recebendo esses equipamentos lá da China. E muita gente acaba trabalhando como verdadeiros escravos, ganhando miséria,
Mas ninguém se importa, porque os produtos estão chegando, eles estão trazendo valorização, as pessoas estão se sentindo muito bem, obrigado. O retrato de número 5 é o do consumidor compulsivo. O capitalismo artista não só desenvolveu uma oferta proliferante de produtos estéticos, como criou um consumidor faminto de novidades, de animações, de espetáculos e de evasões turísticas. Eu quero tudo quanto é novo, tudo quanto possa me enobrecer, tudo quanto seja bonito e belo, eu trago para perto de mim. O turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo, tornou-se a maior indústria do mundo, sendo responsável atualmente por 12% do PIB mundial. O preço das artes contemporâneas de 2002 a 2005 subiram cerca de 85%. E nunca se consumiu tanta música, tanto concerto, tantos filmes e tantos seriados de TV. Quais são algumas outras evidências da supervalorização estética no nosso mundo? Vamos tentar aterrissar um pouquinho? A preocupação excessiva com a aparência física, gerando distúrbios de percepção. É o que algumas pessoas chamam de TDC. O sujeito olha no espelho e ele não consegue se enxergar como na verdade ele é. O sujeito olha no espelho e acha que está gordo. É o meu caso. É um distúrbio. Um distúrbio. Brincadeiras à parte, a revista Mulher, de 2002, afirma que 80% das mulheres estão insatisfeitas com o seu peso, apesar de 18% apenas estarem acima do seu peso ideal. Quantas mulheres não estão olhando para o espelho e estão descontentes, infelizes, entristecidas, muito embora estejam bem de saúde e dentro de uma margem extremamente aceitável no seu peso. Em segundo lugar, a busca frenética pelo corpo perfeito através de exercícios, medicamentos e cirurgias. Não há nenhum tipo de problema, né, gente, com exercícios físicos. É muito bom. Não há nenhum tipo de problema em usar alguns medicamentos quando há indicação médica para isso. E não há nenhum tipo de problema com cirurgias, nem mesmo com cirurgias plásticas, quando, mais uma vez, há indicação clínica e médica para isso. Mas quanta gente não tem abusado desse tipo de coisa? Quanta gente não tem corrido atrás dessas coisas para tapar um vazio do coração que não pode ser preenchido por essas coisas? Terceiro lugar, terceira evidência, a compulsão pelo registro de si mesmo em seus melhores ângulos através de selfies. Tem gente que gosta de tirar selfie. Tem gente que vive dentro de um selfie. Para onde vai? Vai para o colégio, selfie. Vai pegar um ônibus, selfie. Vai almoçar, selfie. Vai para o trabalho, selfie. É demitido. Bom, na demissão, nem todo mundo gosta de tirar selfie. Mas é uma compulsão tremenda. Em quarto lugar, a preocupação excessiva em vender bem a sua imagem pessoal no mundo virtual. A gente conhece muito bem pessoas que ficam assim: o que eu posso postar para ter um like? O que eu posso postar para ter alguém curtindo o meu movimento nas redes sociais? Como se essas coisas pudessem acabar com o nosso sentimento de solidão, dar para a gente algum tipo de significado e de transcendência. Em quinto lugar, a transposição da etiqueta das roupas do lado de dentro para o lado de fora. Antigamente, bem antigamente, as etiquetas ficavam do lado de dentro da roupa. Mas hoje, com a estetização do mundo, a etiqueta foi para o lado de fora. E é necessário que a gente apresente a marca primeiro, para que então a gente mesmo e as pessoas ao nosso redor valorizem o vestuário que nós estamos utilizando. Em outro lugar, o endividamento da família em prol da manutenção da aparência do sucesso. Tem um monte de gente aí quebrada financeiramente, mas continua trocando o carro todos os anos, continua fazendo upgrade nas suas roupas, nos seus guarda-roupas, continua
mudando de casa, crescendo o seu estilo de vida, simplesmente para mostrar para os outros que continua o mesmo, que tem valor, que tem importância. Uma mentira. O investimento desproporcional em cosméticos e produtos de beleza. Desproporcional, é o que tem acontecido. O IBGE afirma que os brasileiros gastam hoje mais em higiene, cosméticos e cuidados do que com comida. Alguma coisa está acontecendo, e esse sociólogo Lipovetsky vem para mostrar que essas coisas que estão acontecendo não estão nada bem, precisam ser revistas. A necessidade de lojas e restaurantes reinventarem o seu design para atrair os clientes. Não é curioso isso? Não basta mais que uma loja tenha um bom produto sendo vendido. Não basta mais que um restaurante tenha um bom cardápio e bom chefe. O tempo todo, lojas e restaurantes precisam se repaginar para que então os consumidores tenham vontade de acessar esses ambientes restaurados. Gilles Lipovetsky diz assim: da arte, da beleza, se espera que provoque o êxtase do infinitamente grande e do infinitamente belo, que faça contemplar a perfeição, em outras palavras, que abra as portas de uma experiência do absoluto e de um além da vida comum. É como se a correria atrás das artes e da beleza do mundo contemporâneo fossem uma corrida atrás do próprio Deus, só que não mais atrás dele. É a tentativa de tapar o vazio do coração que só poderia ser preenchido por Deus com um celular novo, com uma roupa nova, com uma nova namorada e assim por diante. Ela se tornou lugar e caminho da vida ideal, outrora reservado à religião. Nada é mais elevado, mais precioso, mais sublime que a arte, a qual possibilita, graças ao esplendor que produz, suportar a hediondez, a mediocridade da existência. E ele conclui dizendo: as belezas são excessivas, mas não nos aproximam em absoluto de um mundo de virtude mais elevada, de maior justiça ou mesmo de maior felicidade. Pensa aí em tudo que você conseguiu acumular nos últimos anos de bem e de beleza. Produtos maravilhosos, sejam produtos utilizados na sua sala de estar, sejam produtos utilizados no seu escritório. Tudo isso tem o seu lugar, tudo isso tem a sua importância, mas nenhuma dessas coisas tem suprido o nosso anseio por plenitude e harmonia que só pode ser preenchido pelo Senhor. Quem nos ajuda a refletir sobre o assunto é a primeira carta de Pedro, apóstolo, a partir do capítulo 3. Ele diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas
as suas orações. A primeira lição que a gente tem aqui, segundo o apóstolo Pedro, é de que a estética não deve suplantar a doçura. A estética não deve suplantar a doçura. Versículos 3 e 4, nós temos o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, não deve estar no corte de cabelo, não deve estar no tipo de roupa que vocês usam, não deve estar na marca do sapato que vocês compram, não deve estar na etiqueta posicionada do lado de fora da bolsa de vocês, mas a beleza de vocês deve estar no seu interior, demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A estética não deve suplantar a doçura, e sabe por quê? Porque todas as vezes que a estética suplanta a doçura, a mulher fica feia. Todas as vezes que a estética suplanta a doçura, o homem fica feio, o adolescente fica feio, o jovem fica feio, o idoso fica feio. Um dos componentes da beleza diante de Deus é a doçura, o espírito dócil e tranquilo, e sem isso não há beleza. Ampliando um pouco o assunto, Provérbios 21:9 diz assim: melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Gente, começa a tentar visualizar esse provérbio. A mulher começa a falar e o sujeito vai indo para a janela, e ele primeiro põe a cabeça, a mulher continua falando, o sujeito pensa em pular, de repente ele olha para cima e fala: não, dá para eu subir. E ele sobe no telhado, põe a mão no ouvido e diz: eu não saio daqui nunca mais. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Não adianta se arrumar, não adianta colocar brincos caros, roupas belíssimas e ser uma mulher briguenta. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada, diz 21:19. Talvez essa seja a evolução do primeiro caso, no mesmo capítulo, né? O mesmo sujeito que começou a viver no telhado disse assim: no telhado não adianta. Aí o sujeito desce do telhado e vai para o deserto. Então, pelo menos no deserto ela não vai me achar, ela não vai ter coragem, ela não vai se arriscar. Provérbios 27:15 diz: a esposa briguenta é como o gotejar constante de um dia chuvoso. Eu me lembro de uma festa que eu fui há um tempo atrás com a Cibele, uma celebração de casamento lá na Bahia, e a Cibele de repente olhou para uma moça na festa e falou: Renato, olha aquela moça, né? E ela ficou impressionada assim com a moça, muito bonita, e tinha todos os traços que ela considera assim como traços de uma mulher bonita. No meio da festa, a mulher perde os sapatos. E ela começou a criticar um garçom, dizendo: você pegou meu sapato? Ele diz: não peguei seu sapato. Mais 3 minutos o garçom passa e: rapaz, eu quero que você devolva o meu sapato. E o garçom, constrangido, diz: não, eu não peguei o seu sapato. E ela vai ficando nervosa, e de repente ela está fazendo um barraco no meio da festa. A mulher mais bonita, a que mais chamou atenção na minha esposa, de uma hora para outra, ficou feia. Não existe coisa que depõe mais contra a beleza de uma pessoa do que a falta de doçura, do que a falta de um espírito pacífico. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Com o intuito de desenvolver um espírito dócil e tranquilo, não alimente pensamentos conflituosos.
Às vezes a gente tem a tendência de antecipar o pensamento sobre algumas coisas e a gente acaba criando uma tempestade antes da tempestade acontecer. É o que aconteceu com aquele sujeito que estava andando numa estrada e teve um problema com o pneu. O pneu furou e ele foi para o lado de fora. Aí de repente um sujeito passou por ele e falou assim: olha, se você quer ajuda, vai 3 quarteirões daqui, na casa do seu Joaquim, bate ali o seu Joaquim, ele sabe consertar. Só tem um problema: o seu Joaquim é muito nervoso. E você tem que ter cuidado com a maneira como você fala com ele, porque dependendo do dia que você conversa com o seu Joaquim, a coisa não vai muito bem. E o sujeito então pega o pneu, vai até a casa do seu Joaquim, e enquanto ele vai caminhando para a casa do seu Joaquim, ele vai pensando: mas espera um pouquinho, o sujeito vai brigar comigo, eu estou com tanto problema, eu estou nervoso, e ele vai falar, ele não tem o direito de falar, porque se ele disser alguma coisa, eu vou retrucar. Bom, mas se eu retrucar também, eu vou ficar sem o pneu. E ele foi alimentando uma série de pensamentos ruins a respeito do seu Joaquim. Quando ele bateu na porta, o seu Joaquim disse: pois não. Ele disse assim: pois não nada, eu vou cuidar do meu pneu sozinho, o senhor dá licença. E ele virou as costas e voltou para o seu carro. Tem gente que vive assim, alimentando um espírito bélico e imaginando que o mundo conspira contra ele. Também não se precipite na interpretação dos fatos. Às vezes a gente ouve uma frase da esposa, ouve uma frase do marido e a gente tira algumas conclusões rápidas demais, e a gente não deveria fazer isso. Aí depois da nossa briga, o sujeito ao nosso lado diz assim: mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer exatamente o contrário. Não se precipite. Também não se iluda com a vantagem dos conflitos. Existem algumas pessoas tão bélicas que elas acreditam que no conflito há vantagem. Elas pensam assim: se eu entrar nesse conflito e se eu ganhar essa briga, eu ganhei também mais espaço. Não, perdeu. No ambiente conjugal, por exemplo, se você entra numa briga e ganha do outro, e você coloca o outro com o queixo arrebentado na lona, você também perdeu. Os dois perdem quando sobem no ringue. Não há vantagem nenhuma no conflito. E não se considere impecável nesta área. É difícil algumas pessoas reconhecerem que são complicadas nesse aspecto, né? Como assim? Eu sou dócil, sim. Como assim? Brava? Não sou brava. Não sou. Não. Né? Algumas pessoas têm dificuldade de perceberem isso. Não seja você determinar se você é ou não dócil, se você precisa ou não de ajuda. Comece a perguntar para as pessoas que convivem com você. Comece a conversar com pessoas e a perguntar a essas pessoas que moram com você, que trabalham com você, se você precisa ou não e onde precisa lapidar algumas das suas posturas, alguns dos seus posicionamentos. A segunda lição que a gente aprende, segundo o apóstolo Pedro, é que a estética não deve suplantar a integridade. Primeiro, ela não deve suplantar a doçura. Em segundo lugar, ela não deve suplantar a integridade. Versículos 1b e 2. Se alguns deles, maridos, não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Sabe quando uma mulher começa a ficar feia? Quando ela dá mais valor à sua beleza física, às lentes de contato que ela usa, ao clareamento que ela quer fazer nos dentes, do que o valor que ela dá à sua integridade pessoal. É mais ou menos isso que aconteceu com essa mulher. Uma mulher chamada Adriana Anselmo, esposa do Sérgio Cabral. Uma mulher que decidiu investir tudo o que ela tinha na sua aparência, na sua beleza. E ela acabou investindo cerca de 11 milhões de reais em joias para se embelezar. Nós temos aí alguns exemplos. Brinco Leblon laranja, com custo de 50 mil reais. Terço Angel, com diamante, 121.000
R$1.500. Brinco volúpia, R$82.000. Brinco folhagem com esmeraldas navetes, R$138.960. E eu não vou ler o restante, que talvez eu mate alguém de inveja. Quando uma mulher ou quando um homem se preocupam mais com a sua estética do que com a sua integridade, homens e mulheres ficam mais feios, ficam menos admiráveis e, com o passar do tempo, passam vergonha diante de toda a sociedade. Com o intuito de desenvolver uma conduta honesta e respeitosa, não negligencie a verdade. Se precisa ser dito, diga. Não omita a verdade. Não quebre os acordos estabelecidos, principalmente na relação entre marido e mulher, no meio de uma crise financeira, aquele acordo assim, que tal a gente segurar um pouquinho as pontas, hein? Eu não gasto daqui, você não gasta daí. E aí a esposa diz, claro, fique tranquilo. O marido vira as costas e a esposa vai para o shopping. Como se esse tipo de postura pudesse gerar algum tipo de benefício. Não, a sensação da compra não compensa a quebra de confiança gerada na relação conjugal. Também não desenvolva uma vida dupla. Alguns homens e algumas mulheres têm feito exatamente isso. Têm criado verdadeiros enredos amorosos com pessoas fora da relação conjugal, com pessoas fora da relação de namoro. E essas coisas só arrebentam com a relação, só destroem o nível de confiança que deveria existir entre duas pessoas. E por último, não ataque a honra daqueles a quem você ama. É muito interessante quando o apóstolo Paulo vai se referir à relação conjugal, ele diz assim para as mulheres: mulheres, por favor, não desrespeitem os seus maridos. Aos maridos, Paulo diz, amem as suas esposas, mas às esposas, Paulo diz, não os desrespeitem. Sabe por quê? Porque não existe nada pior para um marido do que uma mulher que a desrespeita, que rouba a sua honra, que fere a sua imagem. E algumas mulheres desejosas de se estabelecer na relação, de se autoafirmarem, têm destruído, na verdade, a vida dos seus maridos. A terceira lição que nós temos a partir de Pedro apóstolo é de que a estética não deve suplantar o amor. A estética não deve suplantar a doçura, a estética não deve suplantar a integridade e agora ela não deve suplantar o amor. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Sujeitem-se. A submissão é a disposição de me apequenar diante do outro, para que o outro cresça, para que o outro desenvolva-se, para que o outro amadureça, para que o outro produza e para que o outro até mesmo lidere. E esta não é uma postura estranha a outros ambientes. Quando a gente olha, por exemplo, para o ambiente da fé cristã, isso é extremamente estimulado na fé cristã. Nós devemos nos submeter uns aos outros em amor aqui na comunidade cristã. Segundo as Escrituras, também nós devemos nos submeter aos nossos líderes no ambiente de trabalho, nós devemos nos submeter em amor às nossas esposas, aos nossos maridos, filhos se submetendo aos seus pais. Submissão não é uma coisa ruim, é um apequenamento consciente, voluntário, como fruto de amor, para que o outro se expanda, para que o outro cresça, para que o outro produza, para que o outro seja edificado. Com o intuito de nos tornarmos pessoas mais amorosas, esteja atento às necessidades do outro. Esteja atento.
Existem algumas esposas e alguns maridos que têm sido profundamente lesados dentro da relação conjugal pela omissão na questão sexual. E a gente que lida com igreja há muito tempo, a gente ouve esse tipo de coisa aos montes. Não são poucos os casamentos que terminam, que acabam, porque um dos cônjuges está sendo lesado nessa história. 1 Coríntios capítulo 7 diz que o nosso corpo não pertence a nós mesmos. Que o nosso corpo não existe para o nosso prazer pessoal. Tudo que nós somos deve estar à disposição daquele ou daquela a quem a gente ama. E é obrigação da nossa parte lutar e servir aqueles que estão próximos a nós. Mulher servindo ao marido, marido servindo à mulher, para que nem marido e mulher saiam por aí, gotejando pelas esquinas da cidade. Esteja atento às necessidades do outro. Esteja atento aos limites do outro também. Nem sempre aquilo que a gente carece do outro e espera do outro é o que a gente pode obter do outro, porque o outro tem limites. O outro tem um funcionamento diferente do nosso. Esteja atento ao tempo do outro. Esteja também atento ao momento do outro. Se nós fizermos isso, nós efetivamente demonstraremos mais amor por quem está perto de nós. É necessário que a estética não prevaleça sobre o amor. Maridos e mulheres, não se preocupem tanto com a aparência dos seus lares, como vocês se preocupam, por exemplo, com a integridade da relação de vocês, da beleza de vocês. Não se preocupem tanto com a limpeza do carro, quanto com a limpeza da comunicação de vocês. Em quarto lugar, segundo o apóstolo Pedro, a estética não deve suplantar a sabedoria. Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, que não sejam interrompidas as suas orações. Sejam sábios, sejam sábios. Do ponto de vista bíblico, inteligência é o mero acúmulo de informações. Experiência, o acúmulo de vivência. Mas sabedoria diz respeito ao desenvolvimento do temor do Senhor. Aquela consciência de saber exatamente o que Deus deseja. E a disposição de viver de tal forma a agradar o Senhor. Isso é sabedoria. À luz da palavra de Deus, como devo me comportar diante dessa ou daquela situação? Essa é a pergunta que um sábio deve fazer em todos os momentos da sua vida. À luz da palavra de Deus, como devo me comportar diante desta situação? Por isso, com o intuito de desenvolver sabedoria dinâmica, para a otimização da vida, conheça a revelação de Deus, a Bíblia. Não tem como a gente cultivar sabedoria do ponto de vista da espiritualidade cristã, a parte do conhecimento da revelação de Deus. O sábio é Ele, o mestre é Ele, quem conhece o futuro é Ele, quem sabe o melhor funcionamento das coisas é Ele, afinal de contas foi Ele quem nos criou. E é Ele quem pode nos dar as dicas a respeito de como devemos viver. Desenvolva um espírito de obediência àquilo que foi aprendido. Reconheça os seus erros e arrependa-se diante de Deus, e também dê ouvidos à voz do Espírito de Deus, que vez ou outra vem para aguçar aquilo que nós já estudamos e já aprendemos da palavra de Deus e que deve ser obedecido em situações e circunstâncias específicas. Por último, segundo o apóstolo Pedro, a estética não deve suplantar a espiritualidade. A estética não deve suplantar a espiritualidade.
pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Pedro está chamando a atenção aqui de algumas mulheres que precisavam ter novos referenciais. E ele conclama algumas mulheres do passado que tinham uma vida muito piedosa, que colocavam no Senhor a sua esperança para serem realmente essas mulheres referenciais. Com o intuito de desenvolver uma espiritualidade saudável, faça de Deus o centro da sua vida. Também entregue ao Senhor todas as suas ansiedades. Coloque as suas preocupações diante de Deus e não permita que essas preocupações façam de você alguém impaciente, faça de você uma pessoa intranquila, que joga o peso do seu sofrimento naqueles que estão por perto. Busque para você referências inspiradoras. Quem são referências inspiradoras de vida para você hoje? Pessoas próximas em quem você pode se inspirar na maneira como essas pessoas educam os filhos, na maneira como essas pessoas se desenvolvem profissionalmente, na maneira como essas pessoas cultivam o relacionamento delas com Deus. É fundamental que a gente olhe para essas pessoas, que a gente mire nessas pessoas. Não se iluda, todo mundo mira em alguém, todo mundo tem um exemplo, ainda que isso não seja muito claro na minha mente. A questão é a gente escolher bem aqueles em quem a gente se mira. E conviva ativamente na comunidade cristã. Isso é fundamental para a espiritualidade. Todas as vezes que uma pessoa deixa o convívio comunitário, ela se afasta da convivência com aqueles que são seus pares, no estudo da palavra, na oração. Essas pessoas dão passos para um enfraquecimento da fé que pode ser letal para a sua espiritualidade. Essas foram as dicas dadas pelo apóstolo Pedro. A estética não deve suplantar a doçura. A estética não deve suplantar a integridade. A estética não deve suplantar o amor, a sabedoria e nem mesmo a espiritualidade. Deu para anotar aí? Tudo certinho? Tranquilo para a gente sair daqui vivendo dessa forma? A resposta é não. Muito embora a gente saiba de todas as coisas que a gente deve fazer, é muito difícil a gente simplesmente implementar as descobertas e os princípios que a gente olha nas Escrituras, por pelo menos 3 razões. Porque, em primeiro lugar, nós somos todos pecadores e dotados de uma tendência ao mal. A gente vai sair daqui, e a gente vai sair daqui com a vontade de fazer a coisa certa, do jeito certo, de valorizar o que realmente tem valor. Mas uma tendência dentro da gente vai continuar dizendo: o valor está no celular, o valor está na música, o valor está na viagem, o valor está na visibilidade no Facebook, o valor está no belo, o valor está naquilo que é aparente e rotular. Todos nós sofremos desse mal, todos nós lutamos contra essa tendência que existe dentro da gente. Isso também não é possível porque sem um milagre, ou sem que um milagre seja operado em nós por parte do próprio Deus, nada do que a gente intenta fazer é possível fazer. É exatamente por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, para que Ele tomasse todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas batidas de cabeça e pagasse por isso numa cruz. 3 dias depois, o Jesus que morreu na cruz, Ele ressuscitou dos mortos, trazendo consigo um poder e uma força que são altamente propícias e capazes de fazer com que a gente se transforme.
É desse milagre que a gente precisa para viver de uma forma diferente. O milagre que advém da morte e da ressurreição de Jesus. E também isso não é possível sem que tenhamos um modelo supremo de desestetização humilde e glorioso. Para a gente viver de maneira humilde, para a gente viver de maneira a não se importar com a nossa beleza, para onde a gente tem que olhar? A melhor resposta para isso é: nós devemos olhar para Jesus. O profeta Isaías, falando a respeito do nosso mestre, afirmou o seguinte: ele não tinha qualquer beleza. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Comum, simples, sem maquiagem. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Por que é que a gente vai abrir mão da nossa vaidade hoje? Porque um dia Jesus abriu mão da vaidade dele por nossa causa. Um dia Jesus deixou a sua glória. Um dia ele colocou os pés na terra. Um dia ele disse: eu não vou fazer de mim alguém importante e valioso pelo meu exterior, pelos meus rótulos. Eu simplesmente vou viver uma vida de entrega, de submissão, de humilhação, para servir aqueles que precisam de mim. E esse mesmo Jesus que morreu numa cruz, no nosso lugar, é aquele que, por conta das suas pisaduras, nos sara. O seu exemplo nos inspira e nos convida a viver de uma forma diferente. Somente a convivência com esse Jesus, somente a convivência com Ele, é que pode nos transformar, é que pode fazer da gente menos preocupada com a sua própria imagem, gente menos preocupada com os likes no Facebook, gente menos preocupada com a marca da roupa que utiliza, gente menos preocupada com o que vão pensar da gente se a gente der um passo atrás no nosso nível de vida, do ponto de vista econômico e financeiro. E gente que se preocupa mais com o que Deus pensa da gente, porque o que Ele vê é o nosso interior. Você consegue perceber a pressão do esteticismo sobre a sua vida e sobre as suas emoções? Questione o valor de tudo isso. Questione o valor de tudo isso. Arrefeça o valor do consumo entorpecedor. A gente está cansado de saber que esse consumo de coisas belas e maravilhosas não enche o coração da gente. Clame a Deus por uma intervenção transformadora. Somente Ele pode fazer isso por nós. Você deseja lutar contra o esteticismo a fim de valorizar o que realmente importa? Então encha-se de Deus e do seu amor. Encha-se de Deus e do seu amor. E por último, cultive de maneira mais intensa do que a beleza exterior, a doçura, a integridade, o amor, a sabedoria e a espiritualidade.